Fala galera, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o 42º episódio da CLT, o Decreto-Lei número 5.452. E hoje nós vamos dos artigos 783 até o artigo 793. Mas, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like no canal, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e deixar aí seu comentário. Vamos lá? Seção 2 da distribuição. Artigo 783. A distribuição das reclamações será feita entre as juntas de conciliação e julgamento, ou os juízes de direito do cível, nos casos previstos no artigo 669, parágrafo 1º, pela ordem rigorosa de sua apresentação ao distribuidor, quando o houver. Artigo 784. As reclamações serão registradas em livro próprio, rubricado em todas as folhas pela autoridade a que estiver subordinado o distribuidor. Artigo 785. O distribuidor fornecerá ao interessado um recibo do qual constarão, essencialmente, o nome do reclamante e do reclamado, a data da distribuição, o objeto da reclamação e a junta ou o juízo a que coube a distribuição. Artigo 786. A reclamação verbal será distribuída antes de sua redução a termo. Parágrafo único. Distribuída a reclamação verbal, o reclamante deverá, salvo motivo de força maior, apresentar-se no prazo de 5 dias ao cartório ou à secretaria para reduzi-la a termo, sob a pena estabelecida no artigo 731. Artigo 787. A reclamação escrita deverá ser formulada em 2 vias e desde logo acompanhada dos documentos em que se fundar. Artigo 788. Feita a distribuição, a reclamação será remetida pelo distribuidor à junta ou juízo competente, acompanhada do bilhete da distribuição. Seção 3 das custas e emolumentos. Artigo 789. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2%, observado o mínimo de R$ 10,64 e ao máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, e serão calculadas. Inciso 1. Quando houver acordo ou condenação sobre o respectivo valor. Inciso 2. Quando houver extinção do processo, sem julgamento do mérito, ou julgado totalmente improcedente o pedido sobre o valor da causa. Inciso 3. No caso de procedência do pedido formulado em ação declaratória e em ação constitutiva sobre o valor da causa. Seção E. Inciso 4. Quando o valor for indeterminado sobre o que o juiz fixar. Parágrafo 1º. As custas serão pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal. Parágrafo 2º. Não sendo líquida a condenação, o juízo arbitrar-lhe-á o valor e fixará o montante das custas processuais. Parágrafo 3º. Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado, o pagamento das custas caberá em partes iguais aos litigantes. Parágrafo 4º. Nos dissídios coletivos, as partes vencidas responderão solidariamente pelo pagamento das custas, calculadas sobre o valor arbitrado na decisão ou pelo presidente do tribunal. Artigo 789-A. No processo de execução são devidas custas, sempre de responsabilidade do executado e pagas ao final, de conformidade com a seguinte tabela. Inciso 1. Autos de arrematação, de adjudicação e de remissão. 5% sobre o respectivo valor, até o máximo de R$ 1.915,38. Inciso 2. Atos dos oficiais de justiça por diligência certificada. A linha A, em zona urbana, R$ 11,06. Item B, em zona rural, R$ 22,13. Inciso 3.
Agravo de instrumento, R$ 44,26. Inciso 4. Agravo de petição, R$ 44,26. Inciso 5. Embargos à execução, embargos de terceiro e embargos à arrematação, R$ 44,26. Inciso 6. Recurso de revista, R$ 55,35. Inciso 7. Impugnação à sentença de liquidação, R$ 55,35. Inciso 8. Despesa de armazenagem em depósito judicial por dia, 1/10% do valor da avaliação. Inciso 9. Cálculos de liquidação realizados pelo contador do juízo sobre o valor liquidado, 0,05% até o limite de R$ 638,46. Artigo 789-B. Os emolumentos serão suportados pelo requerente nos valores fixados na seguinte tabela. Inciso 1. Autenticação de traslado de peças mediante cópia reprográfica apresentadas pelas partes, por folha, R$ 0,55. Inciso 2. Fotocópia de peças, por folha, R$ 0,28. Inciso 3. Autenticação de peças, por folha, R$ 0,55. Inciso 4. Cartas de sentença, de adjudicação, de remissão e de arrematação, por folha, R$ 0,55. Inciso 5. Certidões por folha, R$ 5,53. Artigo 790. Nas varas de trabalho, nos juízes de trabalho, nos tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 1º. Tratando-se de empregado que não tenha obtido benefício da justiça gratuita ou isenção de custas, o sindicato que houver intervido no processo responderá solidariamente pelo pagamento das custas devidas. Parágrafo 2º. No caso de não pagamento das custas, far-se-á a execução da respectiva importância, segundo o procedimento estabelecido no capítulo 5 deste título. Parágrafo 3º. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo 4º. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Artigo 790-A. São isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários da justiça gratuita. Inciso 1. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e respectivas autarquias e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica. Inciso 2. O Ministério Público do Trabalho. Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso 1 da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora. Artigo 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Parágrafo 1º. Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Parágrafo 2º. O juízo poderá deferir parcelamento dos honorários periciais. Parágrafo 3º. O juízo não poderá eximir adiantamento de valores para a realização das perícias. Parágrafo 4º. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Seção 4. Das partes e dos procuradores. Artigo 791. Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Parágrafo 1º.
Nos dissídios individuais, os empregados e empregadores poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado, solicitador ou provisionado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 2º. Nos dissídios coletivos é facultada aos interessados a assistência por advogado. Parágrafo 3º. A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada, mediante simples registro em ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado, com a anuência da parte representada. Artigo 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar a liquidação da sentença, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Parágrafo 1º. Os honorários são devidos também nas ações contra a fazenda pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. Parágrafo 2º. Ao fixar os honorários, o juízo observará: inciso 1, o grau de zelo do profissional; inciso 2, o lugar de prestação do serviço; inciso 3, a natureza e a importância da causa; inciso 4, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Parágrafo 3º. Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. Parágrafo 4º. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Parágrafo 5º. São devidos honorários de sucumbência na reconvenção. Artigo 792. Revogado. Artigo 793. A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou curador nomeado em juízo. Galera, é isso aí. Esse foi mais um episódio da CLT, o Decreto-Lei número 5.452, aqui no Arete Jus. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like e compartilhe com seus melhores amigos. Até a próxima. Tchau!